Muito bom dia a todos, estamos aqui para o episódio 2 desta série ou curso Muscularmente Falando, onde vamos grupo muscular a grupo muscular ir aqui esmiuçar todos os pequenos pormenores sobre como é que tu deves abordar o treino para cada músculo de forma a ter o máximo de resultados possíveis. E hoje estamos aqui para falar das costas. As costas são um grupo muscular muito grande, porque temos a dorsal, temos o trapézio, os romboides, temos a lombar, temos muita coisa e às vezes as pessoas caem no erro de dizer o que é que vais treinar hoje? Vou treinar a dorsal. Mas não, tu não treinas só dorsal. Dorsal é só este músculo. Quando as pessoas dizem que vão treinar dorsal, na verdade querem dizer que vão treinar costas, vão treinar muito músculo das costas. E portanto, visto que há imensos músculos nas costas, eu vou tentar simplificar aqui um bocadinho e dividir as costas em duas coisas: a largura e a espessura. O que é que nos dá a largura? A dorsal. A dorsal é este músculo que faz aqui este V, não é? Começa aqui em baixo e estende-se aqui até ao ombro e é o que nos dá aquela aparência larga. É a grande dorsal, o principal músculo que as pessoas conhecem. Pois, para a espessura, ou seja, quando vocês veem umas costas de lado e veem aquele volume na camisola, temos outros músculos como o trapézio, os romboides, etc. Ou seja, nós temos movimentos mais de espessura e movimentos mais de largura. No que toca ao grande dorsal, à largura, temos dois grandes movimentos articulares. Nós temos aqui a extensão do ombro, que é quando nós trazemos o braço daqui para aqui, ou seja, daqui podemos incluir um pull down, podemos incluir um pull over, podemos incluir muita coisa e depois também temos a adução do braço, ou seja, quando o braço vem de fora para dentro, também num pull down, num pull down nos cabos, muita coisa. Para a espessura, vamos destacar essencialmente o trapézio, que é o maior músculo das costas no que toca à espessura, e aí estamos a falar predominantemente da retração e adução das escápulas, ou seja, quando nós abrimos as escápulas /omoplatas numa remada e depois fechamos, estamos a trabalhar bastante aqui o trapézio. Lembrar que o trapézio é muito grande, ele vem desde o meio das costas até cá acima ao pescoço, e não é só esta parte próxima ao pescoço como muita gente pensa. Vamos então começar pela parte da espessura. Como é que nós podemos trabalhar da melhor forma a espessura das nossas costas? Como disse, o principal movimento é a retração e a adução das escápulas. No entanto, o trapézio também faz esta elevação dos ombros, ou por isso é que muita gente faz aquele exercício, os shrugs. Muita gente usa então os shrugs, aquele movimento com os halteres, só que há um músculo nesse exercício que rouba muito trabalho ao trapézio, que é o músculo que se chama levantador da escápula. Portanto, o movimento mais isolado para trabalhar o trapézio é o movimento em que nós temos uma retração escapular, ou seja, podes fazer um encolhimento, mas combinado com uma retração, como, por exemplo, no manco inclinado, em que fazes isto, ou seja, há uma elevação e uma retração. Ou até mesmo só nos cabos fazer a retração. No entanto, o tipo de exercício que eu gosto mais é mesmo o remadas, ok? Remadas, simplesmente o trapézio vai trabalhar bastante em tudo que é remadas, em que nós damos muito movimento às omoplatas. E o que é muito importante aqui? É importante não limitar o alongamento. Muita gente, quando vai fazer remadas, faz isto. Puxa, estica o braço, dobra o braço, estica o braço. E isto aqui está sempre estático. Se nós queremos trabalhar bem o nosso trapézio, o romboide e tudo mais, nós temos que lhes dar muita amplitude na fase de alongamento, ou seja, quando vamos à frente, abrir as omoplatas e quando vimos cá atrás, realmente fechá-las ao máximo, ok? Não basta ter movimento do braço, nós temos que ter movimento das omoplatas. Além disso, também é muito importante não cair no erro de usar muito balanço no movimento de puxar o peso, porque quando vocês vão puxar o peso, por exemplo, numa remada, nos cabos, se fazem muito isto, vocês estão a usar muitos vossos diretores da coluna para ajudar nesse movimento. Portanto, foquem-se. Tronco fixo e apenas abrir as omoplatas, fechar as omoplatas. Abrir, fechar. Sempre assim. E como é que nós podemos também trabalhar o nosso trapézio nas puxadas? Não só por este movimento de elevar a escápula, descer a escápula, elevar a escápula, descer a escápula, que trabalha muito o trapézio. Também, se os cotovelos vierem um pouco para trás, também existe um pouco de retração escapular associada. Portanto, acabamos por ter aqui também algum trabalho de espessura nas puxadas e não só a largura, como muita gente pensa. E agora, no que toca à largura, como disse, o principal músculo presente nas costas para dar essa largura é a grande dorsal. E para a grande dorsal, nós queremos fazer o quê? Qualquer exercício que faça um dos movimentos articulares que a dorsal exige, seja a extensão do ombro, seja a adução do braço, irá trabalhar bastante a dorsal, seja um pull down normal, uma remada, tudo. No entanto, para isolarmos um pouco mais a dorsal, é importante ter em conta que as nossas fibras da grande dorsal enrolam-se, digamos, à volta da nossa caixa torácica. E, portanto, exercícios com o ombro um pouco mais baixo tendem a ser
mais isolados para a dorsal. Ou seja, num pull-down convencional nós temos o braço aqui. Num pull-down mais focado na dorsal, talvez faça sentido começar a baixarmos um bocadinho mais o braço. E depois, dentro da dorsal, nós conseguimos dividi-la em 3 porções diferentes. Temos esta parte mais inferior, em que trabalhar com o ombro elevado a 130 graus talvez seja o mais indicado, ok? Este tipo de movimento. Depois temos uma porção mais medial da dorsal, em que se começarmos a baixar este grau de flexão do ombro e trabalharmos mais neste ângulo, se calhar conseguimos isolar um pouquinho mais essa porção medial. E por último, a porção mais superior da dorsal, em que nós baixamos ainda mais o nosso braço para 30 a 40 graus de flexão do ombro, e o movimento da remada é um bocadinho de baixo para cima. Assim conseguimos trabalhar de diferentes formas a dorsal. Se toda a gente precisa deste tipo de detalhe, não, isto é um bocadinho mais avançado, qualquer movimento vai trabalhar a tua dorsal como um todo. No entanto, quanto mais avanças na musculação, mais podes ter que focar determinado sítio. Por isso é que é importante de X em X tempo, tu ires variando o teu plano de treino para teres vários ângulos diferentes de trabalho, visto que a hipertrofia não é homogénea, ou seja, tu ao treinares um movimento não cresces o músculo todo por igual, temos que ir trabalhando aqui e ali com ângulos diferentes. Outros 2 pormenores também muito importantes no treino dorsal é que, se tu queres isolar a dorsal, tu vais querer aproximar o teu cotovelo do corpo. Portanto, quando vais fazer uma remada, muita gente puxa com o cotovelo aqui. Tens que fazer o quê? Esmagar o teu cotovelo contra o corpo, porque quanto mais próximo tens o cotovelo do corpo, melhor será o alinhamento das fibras da grande dorsal para o isolar mais. Além disso, também é importante que, quando a tua remada é focada na dorsal, não deixar o cotovelo passar a linha do tronco, porque quando nós passamos para este ponto, o que é que começa a haver muito aqui? Uma retração escapular, ou seja, começamos a trabalhar um bocadinho mais focado na parte superior das costas. Isto não é errado. Agora, se vocês querem isolar a dorsal neste exercício, isolar o trapézio no outro, por exemplo, é um pormenor importante que deves ter em consideração. E no que toca às pegas, aquele monte de pegas que tu vês no ginásio, qual é que deves usar? Para trabalharmos mais a dorsal, nós tendemos a privilegiar um pouco mais pegas mais fechadas. Porquê? Com pegas mais fechadas conseguimos ter o cotovelo mais próximo do corpo. Portanto, eu gosto muito de remadas unilaterais, em que conseguimos trazer o cotovelo para dentro. Por exemplo, uma remada que a pega neutra com esta barra que eu tenho aqui da Supreme, em que conseguimos trazer o cotovelo próximo ao corpo. No entanto, para trabalhar mais a parte superior e medial das costas, pegas mais largas tendem a ser melhor. Porquê? Porque é mais fácil enfatizar o movimento de abrir as omoplatas e fechar as omoplatas. Portanto, uma remada T, uma remada na polia com uma barra larga, etc. E agora, para terminarmos aqui as costas, uma discussão que se fala muito: pesos livres versus máquinas ou cabos. Quais é que são melhores? Para hipertrofia, exercícios com maior estabilidade tendem a ser melhores, ok? Portanto, máquinas e cabos oferecem-nos isso, dão-nos muita estabilidade. Vou-vos dar aqui exemplos de exercícios livres versus exercícios em máquinas ou cabos, em que as máquinas e os cabos são melhores. E no fim, vou-vos falar um bocadinho do contrário. Por exemplo, se nós queremos trabalhar bem a nossa parte superior das costas, romboides, etc. Uma remada com o peito apoiado será melhor do que uma remada livre. Porquê? Porque temos estabilidade. Nós podemos apenas focar-nos no movimento das omoplatas, enquanto que na remada livre temos que nos focar em muita coisa para nos estabilizar. Um pull-down unilateral com a mão contrária a apoiar-me no banco, assim, será melhor do que um pull-down em que estamos com um joelho no chão e esta mão a apoiar lado nenhum. Porquê? Não temos tanta estabilidade. Agora, porquê é que eu também gosto de remadas livres? E esta é a razão pelas quais eu uso. Porque tem uma particularidade muito interessante. As remadas livres, quando nós fazemos com uma boa inclinação, ou seja, bem paralelos ao chão, nós temos um forte trabalho dos eretores da coluna para nos manter naquela posição. E é certo que a contração isométrica, ou seja, aquela contração onde não há movimento, porque os nossos eretores da coluna ficam assim o movimento todo, se estiveres a fazer o exercício bem, é certo que a contração isométrica é inferior à contração dinâmica no que toca à hipertrofia. No entanto, pela minha experiência prática, vejo que se tu incorporas este tipo de exercício frequentemente, assim como deadlifts também, apesar de ser exercícios mais focados nos membros inferiores, e esse tempo que tu passas sob tensão com uma carga elevada tende a ajudar-te naquilo que é o encaroçar as costas, digamos, desenvolver toda aquela parte baixa da lombar e tudo mais e pôr as costas mais firmes. E agora, para terminar, porque já me ia esquecer, outro pormenor que tens de ter muita atenção. No teu treino de costas tens que limitar o teu ângulo de flexão do cotovelo, porque o bíceps é o músculo auxiliar no treino de costas. Sempre que fazes uma remada ou uma puxada, o bíceps está a ajudar. No entanto, muita gente faz o quê? Muita gente faz, por exemplo, um pull-down unilateral, fazem isto, em que o braço está muito dobrado. Muita flexão do cotovelo significa muito trabalho do bíceps. Portanto, tenta fazer isto. Ter ângulos de flexão do cotovelo menos acentuados, sejam puxadas, sejam remadas, fazer isto e não isto, irá ajudar-te a conseguir trabalhar um bocadinho mais as tuas costas. Se tu gostaste deste vídeo e estás a gostar desta série, deixa aí o teu like, comenta aí qual é o próximo músculo que tu queres ver e partilha com os teus amigos, que é sempre muito importante. Por último, não te esqueças de te inscrever no canal, estamos quase nos 300 e é sempre um gosto. Um abraço.